É muito difícil a gente embasar uma aula de música, uma aula de violão, uma aula que tente colocar uma pessoa em contato com esse maravilhoso universo da criação artística e da criação musical, sem que os professores mesmo tenham uma ideia clara de qual a porta de entrada, né, que a gente vai usar para ensinar. Isso vale para adultos ou para crianças. E a porta de entrada, vamos dizer, mais eficiente para ensino musical é compreensão musical. E como é que a gente vai compreender uma arte que a gente não sabe como é composta, uma arte que a gente não sabe como que ela é construída? Eu vou contar uma experiência. O primeiro concerto ao vivo de uma orquestra sinfônica que eu assisti foi no ano de 1990, talvez, 1989, 90. Maestro Emílio de César estava reativando a Orquestra Filarmônica de Goiás. E ele escolheu como programa de inauguração, com uma orquestra toda regimentada. Ela era basicamente a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, a Orquestra Sinfônica de Brasília, porque a Filarmônica de Goiás não tinha contingente naquela época para compor a orquestra inteira. Então era uma parte grande da Orquestra de Brasília contratada, né, mostrando a necessidade urgente de uma escola de música que formassem músicos para compor a Orquestra Filarmônica de Goiás, com músicos de Goiás, de Goiânia, né. E o programa que o Emílio César escolheu foi um programa extremamente audacioso. Foi um dos concertos de Rachmaninoff para piano, que eu não me lembro bem qual era, até porque chegamos atrasados no concerto, enfim. E a Sinfonia do Novo Mundo, de Anton Dvorak. Eu me lembro dessa audição amadora, sabe? Eu me lembro dessa escuta que não retém elementos musicais, intervalos, temas, mas que segue ali de uma forma quase que sensorial, curtindo de alguma maneira as diferenças de timbre, de textura, de densidade, como se fossem coisas muito abstratas, mas sem uma reflexão em cima do que estava de fato acontecendo com esses materiais. Eu ouvia música mais ou menos da mesma maneira como uma pessoa que assiste um filme, mas sem prestar atenção no seu enredo, sem ligar muito para o desenvolvimento dos personagens. Ao final do filme, essa pessoa sai do cinema ou desliga a sua televisão sem muita coisa guardada na sua cabeça, tirando a experiência puramente sensorial de ter assistido um filme com um mínimo de atenção racionalizada. Eu me lembro da impressão de ouvir música assim. Só que ao final do quarto movimento da Sinfonia do Novo Mundo, de Dvorak, algo me chamou a atenção. Pararapam-pam. Essa célula, né, que eu não tinha esse nome, eu não sabia dar nome às coisas, mas esse negocinho, essa coisinha, isso aparecia em vários instrumentos sequencialmente. Aparecia primeiro nos violinos, eu não lembro bem a ordem, né? Primeiro no violino, depois nos violoncelos, depois em algum instrumento de sopro, nos contrabaixos, tá, que são instrumentos visualmente muito interessantes dentro da orquestra sinfônica, apesar da maioria das vezes eles estarem fazendo material musical de base, né? A gente não presta muita atenção aos contrabaixos, mas quando eles são deixados sozinhos para fazer alguma coisa, alguma célula melódica, aquilo tem um impacto no ouvinte amador muito grande, porque são, um instrumento de 2 metros, um violino de 2 metros, vamos dizer assim. E isso aparecia pela última vez me acharam aqui, estão me procurando. Apareceu pela última vez no tímpano, né? Era uma coisa que me chamou a atenção aquilo, tá? Naquele momento eu não sabia, é óbvio que depois eu passei por 20, 30 anos de formação musical, hoje eu consigo nomear essa experiência sem nenhum problema. Mas naquele momento específico, aquilo surgiu para mim com a mesma clareza e a mesma... a minha percepção localizou esse elemento como se localiza um personagem. Ah, esse é o Serginho, tipo, algo assim, né? Essa é a Maria Teresa, por exemplo. Aquilo foi composto, então, dentro da minha cabeça e eu pude, então, seguir com mais clareza aquela verdadeira floresta de timbres e de sons que eu não sabia diferenciar, eu não sabia discernir os sons uns dos outros. Esse é uma primeira percepção que eu queria que vocês guardassem na cabeça para a gente ter uma definição a respeito do que é um tema ou a respeito do que é um personagem em música, tá?